Já faz muito tempo que não faço um vídeo sobre vídeo. Vamos consertar isso. Por razões que nunca entendi, sou fascinado por equipamentos de produção de televisão e tenho uma coleção enorme dele. Mas muitas dessas coisas nunca apareceram no meu canal. E isso ocorre em parte porque muito dele faz praticamente as mesmas coisas que todo o resto. Como todo o meu rack de câmeras enormes de estúdio. Todos eles fazem imagens quase idênticas, então não há muito o que discutir aqui. Não sei o que fazer com tudo isso. Mas há algumas coisas incomuns na minha coleção que vale a pena mostrar a você. O problema é que há um monte de trabalho que tenho que carregar primeiro. Por exemplo, olhe para toda essa porcaria. Esta é minha coleção de mixer de vídeo, ou a maior parte dela, pelo menos. Deixei 2 dos meus TriCasters em casa, mas tenho este. E também tenho um monte de mixers Panasonic dos anos 80 e 90. Tem este péssimo da DataVideo. Eu tenho uma torradeira de vídeo amiga. Tenho várias torradeiras de vídeo que não são amiga. Eu tenho essa coisa bizarra baseada em PC da Sony. Há algumas outras por aqui, em algum lugar. E tudo isso vem se acumulando há anos e eu não preciso de nada disso. Vou desligar isso. Esses ventiladores são tão barulhentos. Oh, meu Deus. A única razão pela qual eu tenho qualquer uma dessas porcarias é porque tudo aqui tem alguma peculiaridade estranha que eu queria mostrar a vocês. Mas bem antes que eu possa explicar o quão estranho é que o DataVideo C500 tem uma porta MIDI, você precisa saber o que é suposto estar na parte de trás de um desses. E eu imagino que a maioria das pessoas assistindo isso não saiba a resposta para isso, porque não há razão para você saber. Estas são todas várias versões da mesma ferramenta. E é uma que nenhum consumidor precisa há quase 25 anos neste momento. E mesmo antes disso quase ninguém tinha uma. É principalmente uma ferramenta industrial. Mas você me conhece. Essa é a minha praia. Meus interesses tendem para a televisão, mas estou intrigado com a forma como quase todas as salsichas são feitas. Por exemplo, atualmente estou trabalhando com o Inspectador para ajudar a obter um antigo sistema de automação de transmissão de uma estação de rádio, como o que executava as listas de reprodução de música. Mas em tipo 1993, eu não me importo com rádio. Eu não ouço isso. Eu não quero trabalhar em uma estação de rádio, mas uma chance de ver parte de como esse trabalho era feito e aprender sobre equipamentos que você nunca encontrará em uma revista e dificilmente te encontrará no eBay. E não encontrará nenhum site especial de fãs sobre isso me fascina infinitamente. E quero dizer, olhe para essas coisas. Mesmo que você não tenha nenhuma utilidade para elas, você não está curioso para saber o que tudo isso faz? Acho que posso assumir com segurança que esse é um elemento unificador no meu público. Então, eu gostaria de explicar os fundamentos por trás dessas coisas para que eu possa mostrá-las a você no futuro sem ter que passar por toda a explicação do zero todas as vezes. Para esse fim, eu só quero escolher um dispositivo e explicá-lo completamente. Exceto que é meio complicado. Não acho que você ficaria surpreso se eu dissesse que explicar como isso funciona seria demais para um vídeo casual. Eu estaria te colocando em uma escola profissionalizante, essencialmente. E duvido que seja para isso que você veio aqui. Então, tive a ideia de pegar um dos meus switchers mais simples e voltados para o consumidor e explicar todos os recursos nele. Mas isso não deu certo. Escrevi um roteiro em torno desse cara aqui. O vídeo de dados C500, porque é o menor e mais simples dispositivo que eu tinha. Parece bem digerível, certo? Mas então sentei para tentar filmá-lo e descobri que, na verdade, faltam alguns recursos que o tornam inútil para uma demonstração. Então tentei voltar para meu primeiro mixer que já comprei, este Panasonic. E isso acabou sendo estranho também, de maneiras que nunca percebi. Acontece que todos os meus mixers eram estranhos, porque nunca houve realmente aplicações de consumo para eles, não realmente. Então, todos os pequenos e simples não são verdadeiramente representativos, porque são muito simplificados. Então vou ter que explicar o básico sobre isso. Mas não se preocupe, não há nada de mais nisso. Na verdade, cerca de 2/3 deste painel nem são importantes agora, e vamos ignorá-lo. Eu explicarei tudo isso algum dia, mas por enquanto, eu provavelmente deveria começar explicando que diabos qualquer um deles faz. Um mixer de vídeo, também conhecido como um comutador de vídeo ou um mixer de visão, é o equivalente televisivo de um mixer de áudio. Da mesma forma que um desses está no coração de um estúdio de gravação. Um mixer de vídeo é o coração de um estúdio de TV. Em qualquer sala de controle, você verá um enorme quadro com centenas de botões iluminados. É claramente o ponto focal de tudo o que é isso. Normalmente, mixers de vídeo maiores vêm em vários tamanhos e preços, porque há estúdios de TV de tamanhos diferentes. E porque eles têm aplicações fora da transmissão. Eles são usados em shows, igrejas, grandes apresentações públicas. Basicamente, qualquer situação em que você esteja vendo uma imagem ao vivo, de uma ou mais câmeras agora, pelo menos, é para isso que eles são usados agora. Mas durante o primeiro meio século em que o vídeo existiu, até os anos 2000, os mixers eram necessários para a maioria das edições comerciais de vídeo.
Seja para fazer uma apresentação de treinamento corporativo, um anúncio ou apenas para enfeitar a filmagem do casamento de alguém. E falarei sobre tudo isso em um vídeo futuro. É um tópico completo, mas é ainda mais discutível do que o resto deste vídeo, porque para a pós-produção, estes foram completamente obsoletos pela edição de computador há quase 20 anos, e nada de valor foi perdido. A única relevância que eles têm hoje em dia é para a produção ao vivo. E mesmo assim, na última década, os PCs substituíram muito hardware. Mas os mixers de hardware ainda existem, e a maioria dos mesmos princípios se aplicam a eles, e até mesmo às versões de software. E são princípios que não mudaram muito desde que a TV foi inventada. Os mixers foram introduzidos nos primeiros dias da televisão para resolver um problema fundamental. A TV era filmada em várias câmeras, e eles precisavam de uma maneira de alternar entre elas. Com vídeo ou filme gravado, você faria isso na pós, mas com ao vivo, não há pós. Todas as coisas que um editor faria com tiras de filme naquela época, ou arquivos MOV no Adobe Premiere agora precisavam acontecer com um sinal bruto, saindo das câmeras, segundo a segundo conforme a ação se desenrolava. Então eles tiveram que fazer dispositivos para fazer isso. Na tela da sala de controle, vemos uma cena feita pela câmera de close-up. Depois que isso acontece por alguns segundos, o engenheiro de controle muda para outra câmera, e a cena muda para uma tomada longa de toda a orquestra. O diretor manipula as câmeras para manter a cena mudando e evitar a monotonia, instruindo os cinegrafistas e engenheiros por telefone conforme o programa avança. Tudo bem, mude para uma. Agora role para um close-up da seção de cordas. Não demorou muito, porém, para os fabricantes perceberem que poderiam vestir essa necessidade essencial para tornar o processo de troca mais interessante visualmente. E, eventualmente, eles também perceberam que um switcher era um lugar conveniente para adicionar efeitos especiais. Agora o mixer de visão pode fazer algumas coisas muito interessantes com as imagens que ele tem na frente dele, pegando duas câmeras e duas fotos, e misturando as duas muito lenta e suavemente. Assista! Então, com o tempo, eles cresceram de seletores simples para unidades de efeitos múltiplos diabolicamente complexas, como um daqueles pedais de guitarra que podem fazer tudo, de reverberação a tom. A troca de uma unidade de ponta pode sobrepor imagens, pode transformá-las, compô-las e pode até mesmo fornecer suas próprias fontes de vídeo internamente. E tudo isso é usado intensamente na televisão moderna. Pense durante um talk show. Eles exibem os nomes das pessoas na tela, junto com o que quer que os torne significativos. E quando você está assistindo ao noticiário, eles colocam uma caixinha ao lado do âncora com uma foto ou colocam dois âncoras em suas próprias caixinhas. Ou quando você está assistindo a um jogo de futebol, às vezes uma bola de futebol voa pela tela e de repente você está olhando para uma entrevista com um jogador. Todos esses sinalizadores extras são adicionados dentro do mixer, então eles acabam sendo dispositivos muito caros, supostamente. Se o que eu descobri online fosse verdade, meu Etcholab aqui custava originalmente cerca de $45 mil. Mas uma unidade Sony que a ESPN pode usar hoje custa bem mais de 100 mil. Até o pequeno que eu quase usei para este vídeo custou $900 novo. E essas divisões de mercado são em grande parte sobre a variedade e quantidade de efeitos especiais. O Etcholab poderia fazer todas as coisas que acabei de mencionar. Ele precisa de ajuda de equipamento externo com algumas coisas, mas pode fazer. Um switcher de produção de ponta moderno pode fazer tudo isso e muito mais, sem ajuda alguma. E o vídeo de dados não pode fazer nada disso. E isso é parte do que torna difícil falar sobre essas coisas. É como descrever o que um PC pode fazer. Eles podem fazer muita coisa. E que tipo de PC? Quão caro? Desde quando? Então vou me ater ao essencial absoluto. As coisas que estão em literalmente tudo há décadas. E isso é comutação e mixagem básica. Agora, a primeira parte, a comutação, é fácil. Você provavelmente teve um switcher de vídeo em algum momento. Um desses que ficava entre seu GameCube, seu PS2 e sua TV, você conectava todos aqui atrás. E então você podia escolher qual estava jogando no momento, sem ter que ficar atrás do aparelho e mover os cabos. Você apenas pressionava botões. E dentro não há nada mais do que 4 interruptores mecânicos. Tudo o que isso faz é automatizar o processo de desconectar um cabo e conectar outro. E esses podiam ser adquiridos por cerca de $20 em 1993. Mas a outra parte, a mistura de duas imagens, é incrivelmente difícil. Veja, mixar algo como áudio é fácil. Você pega seus dois sinais e os mixa literalmente. Se você quiser apenas combinar a saída de dois tocadores de fita, você pode simplesmente torcer os fios juntos. Um resistor entre os dois tornará isso um pouco mais saudável, mas no geral, é apenas um não evento. E se você quiser um som de pan? Altere o volume, equalize, tanto faz. Você pode fazer tudo isso com alguns componentes analógicos realmente simples. E é por isso que você pode obter um mixer de 4 canais com EQ por cerca de $40.
Mas a razão pela qual isso é tão fácil é que o áudio é unidimensional. 2. Se você contar o tempo, embora geralmente impliquemos essa parte, mas a única variável no som é a amplitude que muda continuamente ao longo do tempo. Se você misturar uma amplitude com outra, você obtém a combinação das duas. E nossos cérebros são projetados para entender isso. Então, bum, você terminou. Vídeo, por outro lado... Bem, ele tem 2 dimensões e milhares de variáveis. Cada pixel na sua tela é como uma amplitude separada. É como um canal de áudio em si. Se enviássemos todas as partes de uma imagem de TV como sinais contínuos, até mesmo uma imagem DEF padrão exigiria tanto equipamento quanto 350 mil canais de áudio. Ou na verdade mais, porque cada pixel tem 3 componentes, vermelho, verde e azul. Uma imagem 1080 moderna enviada continuamente, como áudio, exigiria 6 milhões de fios separados. Então não fazemos isso. Em vez disso, nós a quantizamos. Tiramos um instantâneo a cada 60 segundos, ou a cada 50, se você estiver na UE. Você conhece o sistema métrico, e enviamos um bit de cada vez, coluna por coluna, linha por linha. Todo vídeo, mesmo o material analógico que não tem pixels discretos, ainda é essencialmente serial. Você não consegue entender nada a menos que gaste um 60º de segundo inteiro, acumulando dados e remontando-os. E o que manipulamos em vídeo também é muito mais específico. Fazer um efeito de tela dividida é o equivalente a cortar precisamente uma pessoa de uma gravação e substituí-la por outra, o que nem mesmo se tornou possível por mais de um século. E ainda é incrivelmente incomum. Se você quiser juntar 2 imagens no meio, o mixer precisa saber exatamente qual linha e coluna estão sendo desenhadas a cada momento, para que ele possa costurar as entradas, repetidamente em cada quadro, sem alinhá-las incorretamente. Então sim, essas coisas têm que ser complicadas. Mas isso é engraçado, porque muitas vezes usá-los não é. Deixe-me demonstrar. Nosso mixer de amostra hoje é a abertura 2 do Ecolab. Ou talvez a Opera 2, ou talvez a Identidade 4. Não tenho muita certeza. A marca é meio confusa. Este é o mixer de ponta que tenho, mas também é o menor mixer de produção que já vi, o que não quer dizer muito, dado que é do tamanho de um painel de carro, e que este nem é realmente o mixer em si. Veja, se invertermos isso, não há entradas de vídeo na parte traseira. Há apenas essas 2 portas na lateral rotuladas como TX e RRs. É assim que praticamente todos os mixers são construídos. Isso é chamado de, não sei, superfície de controle, algo assim. E então o mixer real vai para outra sala em um rack. Agora, a razão para isso é que esses geralmente têm ventiladores bem barulhentos. E este não é exceção. Na verdade, vou colocá-lo em outra sala durante a duração deste vídeo, porque é tão barulhento que estou gritando por cima dele. Mas o outro motivo é o gerenciamento de cabos. Esta é uma unidade bastante modesta. Eles ficam muito maiores, mas isso ainda tem quase 100 conexões na parte de trás. Tudo isso pode ser usado de uma vez, pois ele suporta até 16 entradas e saídas com até 4 cabos para cada uma, porque é um componente composto IC ou SDI digital, ou todos os anteriores. Agora, para dar uma ideia de como é esse cabeamento, alguém que trabalha em uma estação de TV me enviou algumas de suas peças de reposição quando eles fizeram atualizações de HD, e elas eram assim. Eles estão agrupados, para ser justo, mas ainda é muita coisa. Você não quer tudo isso amontoado na sua estação de trabalho? E como estamos falando de analógico aqui em muitos casos, você também quer que esses cabos, tanto das câmeras para o mixer, quanto do mixer para outros equipamentos, sejam o mais curtos possível. Então você quer colocar todo o seu equipamento de processamento bem próximo um do outro em um rack, em outra sala, onde seus ventiladores podem ser tão barulhentos quanto eles quiserem. Passe todos os seus cabos lá. E então, passe apenas 2 pequenos cabos de controle para onde você quiser a superfície de controle. Então, vamos conectar nossos prós e contras, e então nos livrar dessa coisa. Agora as entradas são simples, elas são apenas rotuladas como 1234, etc. E você as conecta a todas as fontes que você pode precisar em seu programa. Câmeras, videocassetes, computadores, geradores gráficos, e assim por diante. Vou ter algumas câmeras conectadas aqui. E então, provavelmente, um TriCaster reproduzindo algum vídeo, caso eu queira isso. E então temos as saídas, das quais acho que isso tem cerca de 8. E você pode usá-las para todos os tipos de propósitos. Mas os 2 padrões são a pré-visualização, que será conectada a um monitor na minha mesa para que eu possa ver o que estou fazendo. E então o programa, que é onde obtemos nosso programa, o produto finalizado. Além disso, há apenas mais 2 cabos aqui que vão se conectar à nossa superfície de controle. E agora podemos lançar esta máquina ao sol 2 horas depois. Acabei de passar 2 horas conectando tudo e guardando tudo. Mas finalmente estou pronto para ligar o console. E vale a pena, porque é meio de tirar o fôlego. Se você está preocupado em não conseguir ver o que todos esses controles fazem neste vídeo, não se preocupe.
Estou planejando um mergulho profundo nesta máquina específica há anos, só porque esta interface de usuário é incrível. A Opera usa todas as formas imagináveis Zen de entrada e saída que existiam quando foi lançada em 2006. Tem FD, tem LCD, tem displays de LED, botões iluminados multicoloridos, alavancas, botões giratórios, codificadores, um joystick, um teclado numérico. Tá tudo aqui. E vale um vídeo inteiro, que eventualmente vai ficar. Mas por enquanto, prepare-se. Você está prestes a ver como a televisão é feita. Aqui vamos nós. Se precisar de um copo de água ou algo assim, você pode simplesmente fazer uma pausa. Não me importa. Não quero que você fique muito animado. Tudo bem, estou brincando. Mas também não realmente. É hora do aviso. Eu nunca trabalhei em um estúdio de TV ou comandei um show ao vivo. O único em que trabalhei foi meu próprio ano passado. Podemos pular se conseguirmos uma imagem na tela aqui. Então vai ser isso. A próxima coisa é descobrir como ligar. Desculpe, só um momento. Podemos realmente aparar a câmera um pouco para que possamos. Lá vamos nós. Cerveja ali para a escala. E na verdade, foi minha namorada que comandou o mixer. Então, tecnicamente, não tenho experiência nenhuma em fazer isso de verdade. Mas falei com pessoas que têm. Eu li sobre isso, assisti a vídeos e me sinto bem seguro com as afirmações que vou fazer. Então aqui vai uma. A maior parte da produção televisiva é aquela ação. A pessoa que fica no mixer de vídeo, conhecida como diretor técnico, ou TD, passa a maior parte do tempo apenas escolhendo a câmera que tem o melhor ângulo da ação, seja ela qual for. Suponha que estivéssemos fazendo um talk show, por exemplo. Você teria câmeras apontando para os convidados, para o anfitrião, uma para o palco geral, talvez algumas outras apontando para o público. E conforme o show avança, quando o anfitrião está falando, você geralmente os vê. E quando os convidados estão falando, eles geralmente estão na câmera. E quando o orador atual muda, você vê a imagem saltar de um ângulo para o outro. Isso é chamado de corte, e compõe a maior parte da TV se você estiver assistindo ao noticiário. Quando eles mudam de um âncora para outro, eles simplesmente aparecem entre as câmeras. E se você estiver assistindo a um replay de basquete, a câmera irá saltar para quem estiver com a bola no momento. E para fazer isso neste switcher, você pode simplesmente pressionar estes botões. Está vendo ali na sua tela? Deve ser o feed do programa. Essa é a saída na parte de trás do switcher que vai para o transmissor. É o nosso programa de TV finalizado. Então estamos na câmera 1 agora. Câmera 1. E agora Ron. Câmera 2. Olá. Esse simples ato de cortar é tudo que essa fileira superior faz. E parece que você poderia fazer isso com seu console do GameCube. E você sabe, isso não está tão longe assim. Na verdade, é exatamente como alguns mixers costumavam funcionar. Eu até pensei que este funcionasse. Veja por dentro, junto com um conjunto usual de ICs de caixa preta, há um banco de relés que você não pode ver. Mas quando você alterna as entradas, você certamente pode ouvi-los. Em alguns mixers mais antigos, esses relés estariam realmente cortando sinais da entrada para a saída, assim como uma caixa de comutação mecânica. Mas acontece que esses controlam apenas sinais de tele, o que explicarei em um vídeo posterior. Embora existam razões pelas quais você não poderia realmente executar uma transmissão de uma pequena caixa de comutação mecânica, você também poderia em uma emergência. E muitos espectadores podem nem perceber, dependendo do programa. Então, se isso é algo tão fácil de fazer, por que o Eixo Lab custou $45.000, mesmo sendo uma oferta de médio porte? Bem, 99% de um programa pode ser a troca de câmeras, mas há os outros 99%. Então vamos dar uma olhada no painel, e eu explicarei como isso é realmente usado. Esta linha de botões que acabei de usar é chamada de barramento. Todo mixer precisa ter pelo menos 2. Este tem 3, e alguns têm uma dúzia. O termo antigamente se referia ao layout elétrico interno real, mas hoje em dia significa apenas que todos os botões em cada fileira representam o mesmo conjunto de entrada. Esses botões, rotulados como entrada 1, 2 e 3, selecionam essas 3 entradas na parte traseira do dispositivo. Todos os 3 barramentos selecionam as mesmas entradas. Eles apenas as enviam para lugares diferentes. Vou explicar onde conforme formos. Observe que as entradas são rotuladas com telas de LED. Isso ocorre em parte porque elas são realmente redefinidas. Mixers mais antigos tinham pequenas tampas de botão que você podia simplesmente puxar e escrever notas embaixo. O que é legal, porque se você olhar essas coisas no eBay, você pode aprender todo tipo de coisa interessante sobre os equipamentos que as pessoas estavam usando, porque elas simplesmente escrevem nomes de marcas nessas tampas. Tipo, você verá algumas que dizem Deco, que era um gerador gráfico da Apple. Em máquinas mais novas como esta, você pode simplesmente definir esses rótulos no software. E além disso, há mais entradas aqui do que botões. Você pode pressionar Shift e obter uma segunda página inteira delas, incluindo algumas que são geradas internamente. E não vou entrar em detalhes sobre tudo isso neste vídeo, mas por exemplo, se pressionarmos Shift Color Room, obtemos uma cor sólida.
Esse é o gerador interno de média. Quase todo mixer tem um. Ele apenas produz uma tela sólida de qualquer cor que você quiser. Há também um botão para uma tela preta simples. Se você não quer mostrar nada ao espectador, geralmente há um botão para barras de cores. E muitos mixers têm um ou mais buffers de quadro, que permitem que você carregue uma única imagem estática, como um cartão de título, por exemplo. Esses são os dois barramentos principais em cada mixer, e eles têm propósitos muito específicos. O de cima é chamado de programa. Alguns mixers têm outros nomes para ele, mas geralmente é chamado de programa, porque o que você escolher aqui é geralmente o que compõe 95% do seu programa finalizado. Em teoria, esse barramento pode ser seu show inteiro. Ele controla a saída do programa, e isso pode ir diretamente para um transmissor ou um deck de fita. As câmeras entram, o mixer as troca, o resultado vai para o seu público ou é gravado, e isso é um show. A realidade geralmente é um pouco mais complicada. Por um lado, o feed do programa geralmente passa por outros equipamentos na saída. Por exemplo, muitas estações de TV têm uma caixa dedicada que apenas injeta o logotipo da estação para que o mixer não tenha que desperdiçar recursos com isso. E também há dispositivos, como o Dropper da NBC, que são usados para injetar manchetes regionais sobre um programa de notícias da rede. Então, os espectadores recebem uma combinação de notícias locais e nacionais de uma só vez. Há também vários recursos que podem adicionar camadas adicionais de gráficos dentro do mixer. Mas na maioria das vezes, a maior parte do que aparece na tela de um espectador será o que está selecionado no barramento do programa. Como o nome sugere, ele escolhe o assunto principal do programa. O segundo barramento neste mixer é chamado de pré-visualização, mas, na maioria, é chamado de predefinição. Este barramento não altera a entrada do programa. Em vez disso, ele escolhe uma entrada para a qual você está pensando em alterar. Então, o próximo faz sentido. Mas do que se trata essa prévia? Bem, na verdade é muito importante. Veja, você pode executar um programa de TV como acabei de mostrar. Você pode simplesmente apertar os botões no barramento do programa. Mas essa prática é desaprovada por muitas pessoas. E ainda tem seu próprio termo um tanto depreciativo, hot punching. O diretor técnico, pelo que entendi, geralmente é a pessoa que realmente escolhe qual câmera é o melhor ângulo em cada momento. Às vezes, há uma função separada de diretor, mas de qualquer forma, alguém tem que estar olhando para todas as câmeras possíveis simultaneamente e escolhendo o ângulo mais interessante para cada momento. Agora, em uma sala de controle de estúdio, pelo menos as que eu vi, todas as suas entradas brutas são exibidas em uma série de pequenos monitores, porque você só tem muito espaço e muitas entradas. Então, se você estiver sentado em seu console assistindo a tudo isso e simplesmente disser, ei, a câmera 3 parece boa, e a colocar no seu feed principal, esse pode ser o momento em que você percebe que a câmera 3 está realmente fora de foco. Ou que alguém começou a coçar a bunda. Hot punching não deixa espaço para você se mexer. Assim que você aperta esse botão, você está ao vivo. Mas na maioria dos mixers, o segundo barramento, seja qual for o nome, aparece na segunda saída. A pré-visualização e o TD geralmente têm um par de monitores maiores conectados ao programa, e a pré-visualização bem na frente deles, como eu faço aqui. Esta é a pré-visualização, esta é o programa. Quando você escolhe uma entrada no segundo barramento, seus espectadores não a verão. Veja, fazendo isso, o feed do programa não mudou. Mas agora eu posso dar uma olhada adequada nele de perto, antes de realmente levar essa entrada ao vivo. Esse é o termo, a propósito, para alternar as entradas do programa. Então você pode visualizar a câmera 2 para dar uma boa olhada nela. E então, quando tiver certeza de que quer aquela cena, você diz Take Camera 2 e aperta um botão rotulado Take. Ou às vezes corta. Como está aqui. Quando você aperta isso, os dois barramentos trocam de lugar. Veja, temos a câmera 1 no programa, a câmera 2 na pré-visualização, e quando aperto cortar, elas trocam de lugar aqui nas saídas. Agora observe que ele as troca. Isso não apenas torna a câmera 2 ativa, mas agora a câmera 1 está de volta na minha tela de visualização. Então estou pronto para alternar de volta imediatamente se precisar. Isso significa que se eu estivesse fazendo uma entrevista realmente intensa, sem tomadas amplas, apenas close-ups dos participantes, o show inteiro poderia ser apenas eu escolhendo duas câmeras e apertando cut repetidamente em todos os momentos certos. Não que socos quentes sejam completamente proibidos, no entanto. Por exemplo, nesta entrevista com o mixer da Vision produzindo o Strictly Come Dancing da BBC em 2011, parece bem claro que ela nem chega perto do botão cortar. Apenas mantenha a mão esquerda no barramento do programa e vá em frente. Basicamente, você corta com a mão esquerda e usa a direita para fazer qualquer outra coisa, como arrumar outras partes da mesa. E isso faz muito sentido, dada a natureza rápida do show. Não há tempo para pré-visualizar cada tomada, então ela apenas segue seu instinto. Mas se você não estiver fazendo uma produção de metralhadora como esta, então reservar um tempo para pré-visualizar e cortar realmente parece valer a pena. A propósito, é por isso que não consegui usar o mixer de vídeo de dados para este vídeo. Ele não tem um botão de corte, o que não faz sentido. E eu desperdicei mais de uma semana de esforço por causa disso. De qualquer forma, quando brinquei antes que a mixagem de TV é apenas apertar esses botões, isso não estava muito longe. Quer dizer, você não está apenas atingindo-os diretamente no barramento do programa, mas é apenas um passo extra para fazer isso direito. É funcionalmente a mesma coisa pelo que me disseram. Isso é realmente o que muitos TDs passam a maior parte do tempo fazendo.
E esse é todo o componente de comutação de um mixer. É só isso que ele faz. Todos os outros recursos aqui são algum tipo de efeito especial. Esta unidade tem alguns efeitos que outras não têm. E faltam alguns efeitos que outras têm. Mas a única coisa que está sempre lá, mesmo no meu mixer de vídeo de dados de baixa qualidade, são transições animadas básicas. Por exemplo, em todos os mixers já feitos, você encontrará um botão rotulado Fade Dissolve ou Mix, como este aqui. E isso troca as entradas apenas misturando suavemente de uma para outra. Agora eu digo que isso é universal, mas falo sério. É mesmo. Mesmo nos primeiros dias da TV, você podia fazer isso com um único resistor variável. Então não havia razão para não incluí-lo. Era apenas espaço livre. Atualmente, geralmente há uma variação disponível chamada Deep. Como aqui? É a mesma coisa, exceto que para em uma tela preta. Ou às vezes, uma cor sólida no meio. Um pouco mais envolvidos, mas ainda universais, são os wipes. É onde uma linha atravessa a tela e deixa uma nova imagem atrás dela. Isso também é algo que você pode fazer com circuitos analógicos bastante simples. Então é padrão desde pelo menos os anos 70. Normalmente você pode aplicá-los em direções diferentes. Você sabe, você pode fazer horizontal. Às vezes você pode fazer algo como saindo do centro. E qualquer coisa mais nova do que os anos 80 geralmente pode fazer bordas ou bordas suaves para enfeitá-la um pouco. Então esses são os universais. Você encontrará essas transições em tudo que remonta a pelo menos 40 anos. E isso porque elas são todas muito fáceis de implementar em circuitos analógicos básicos. Existem milhares de outros tipos de transições, mas todos eles exigem processamento digital. É fácil cortar ou mixar sinais de vídeo analógicos, mas é muito difícil fazer algo como espremer uma imagem ou movê-la. Porque tudo está acontecendo em tempo real. Como eu estava dizendo antes, os sinais de TV não são contínuos. Eles são uma série de quadros discretos. E nos dias analógicos, eles eram enviados linha por linha. Se você estivesse fazendo um efeito de tela dividida, quando o mixer estava emitindo a primeira linha de sua imagem finalizada, ele lhe exibiria a entrada 1 para metade do curso horizontal. Então mude para a entrada 2 para o resto. Isso foi fácil. Mas se você quisesse mover a imagem da câmera 2 para cima em relação à câmera 1, isso era impossível. Quer dizer, literalmente impossível. Não poderia ser feito. Veja, ambas as câmeras precisam funcionar em perfeita sincronia para que a mixagem analógica funcione. E isso foi realizado por meio de uma técnica chamada Gen-Law, um tópico inteiro em si que abordarei em outra ocasião. Mas resumindo, quando o mixer está exibindo a primeira linha do quadro de vídeo, as câmeras 1 e 2 estão emitindo suas primeiras linhas. Para mover a câmera 2 para cima, o mixer teria que desenhar parte da linha 1 da câmera 1. E então parte da linha 2 da câmera 2. Mas naquele ponto a linha 2 ainda não foi enviada. E quando isso aconteceu, o mixer já terminou a linha 1 e seguiu em frente. É tarde demais para voltar e alterá-la. Então, para o mixer mover uma imagem para frente ou para trás, ou de um lado para o outro, muito menos girá-la, ele precisa capturar o quadro inteiro primeiro. Então ele tem todas as informações disponíveis de uma vez para trabalhar. E a única maneira de fazer isso é acumulando a imagem inteira em um buffer de quadros. E então, processá-la no domínio digital. Qualquer efeito que funcione dessa maneira é chamado de DVE, ou efeito de vídeo digital. Imagine que eles estivessem por aí pelo menos no início dos anos 80. E até o final dos anos 90, eles ainda eram fantasticamente caros. O que é parte do motivo dos mixers de vídeo de consumo. Nunca foram tão importantes. Na época, os buffers de quadros e os DSPs caíram de preço. Os consumidores começaram a usar o iMovie. E eram apenas os profissionais que ainda precisavam de uma solução de hardware. Agora meu palpite é que em 2006, tudo o que esse mixer faz está realmente acontecendo no domínio digital. Duvido que esteja fazendo um trabalho analógico, porque a tecnologia se torna muito barata nessa época. Mas a terminologia antiga permaneceu, mesmo em novos mixers, que funcionam apenas com sinais digitais, e não estão fazendo nada daquelas bobagens de corrida de feixe em tempo real. As transições são divididas em fades, wipes, e em seguida uma enorme variedade de efeitos que são todos agrupados como DVDs. A maioria dos mixers feitos depois dos anos 80 tem tantos DVDs que eles realmente fazem você procurá-los em um livreto e digitá-los em um teclado numérico. O Airshow Lab é realmente notavelmente conveniente porque permite que você navegue com esta pequena interface de menu visual aqui para escolher o que quiser. Mas você pode imaginar por que nem todo mixer ofereceria isso. Eles realmente não pouparam despesas, pelo menos em 2006. Todos os DVIs movem ou transformam a imagem de alguma forma. Então você pode empurrar uma imagem para fora da tela para revelar próximo. Ou você pode fazê-la encolher da tela, ou pode fazê-la sair da tela, e assim por diante. Agora eu posso sentar aqui e demonstrar cada transição o dia todo, mas prefiro abordar o que parece um elefante na sala para mim. Eu sempre fico um pouco confuso sobre o porquê de os mixers terem tantas transições, porque eu sinto que elas não são realmente usadas na maioria das TVs. Eu não assisto muita televisão, quase nenhuma, mas eu assisti nos anos 90 e 2000 e agora. E parece que as transições são realmente raras. Se você assiste ao noticiário, ou a uma transmissão esportiva, ou mesmo a maioria dos programas de interesse local, quase todas as cenas terminam com um corte brusco.
Mesmo quando eles estão mudando de assunto, às vezes você vê dissoluções. Programas narrativos geralmente ficam pretos entre as cenas. E é claro que todo programa fica preto antes de um intervalo. As outras coisas, os wipes e efeitos de cortina, e certamente as transformações 3D e merdas, que você encontra em todos os mixers agora, onde tudo isso está sendo usado. Eu sempre vi pessoas dentro e fora da indústria se referirem a transições animadas como coisas cafonas e cafonas. Você sabe, a eterna piada sobre vídeo produzido de forma barata é o Star Wipe. Ok, daqui, Star Wipe para uma cena glamourosa de Flanders pagando suas contas. O que sim, parece bem bobo para mim. Embora, ironicamente, a maioria dos mixers baratos nem consegue fazer isso. O único que tem que pode é o Ashlab. E não ajuda em nada que efeitos de transição extravagantes sejam como papel mata-moscas para amadores. Se você estava assistindo a vídeos do YouTube em 2007, provavelmente viu toneladas de DVIs do iMovie e do Windows Movie Maker, como o Page Pill ou a Explosão. Caramba, se você estava enviando vídeos para o YouTube naquela época, provavelmente os usava. Eles pareciam estar em todos os vídeos por uma década, e isso provavelmente condenou esses efeitos à palhaçada pela eternidade. Os TEDs que trabalham comigo disseram que quase nunca usaram, nem mesmo as transições simples. 99% das vezes, eles só fazem cortes e desbotamentos ocasionais. Na verdade, o manual do vídeo de dados, apesar de ser o mixer mais barato e cafona que eu tenho, até diz que se você assistir TV, verá apenas cortes bruscos. Mas não explica por que você iria querer isso. Então, se eu for honesto, as limpezas parecem bobas aos meus olhos e, pelas evidências, parece que a maioria dos produtores de TV concorda. E ainda assim, eles estão em todos os mixers, até mesmo nos realmente grandes e caros. Então eles estão sendo usados para algo que eu simplesmente não sei o que. Para ser justo, eu sei que eles pelo menos costumavam aparecer muito na televisão regional. Este programa vai ao ar em todo o estado na televisão pública da Califórnia. E é um clássico de ouro da Califórnia. Oi, eu sou Ruel Hauser. Estou literalmente usando um clipe do ouro da Califórnia. O ouro da Califórnia. Definitivamente há algumas exceções notáveis para isso. Um efeito que acho que vi com mais frequência é o slide, que acho que começou a aparecer com mais frequência depois que o iPhone foi lançado. E muitas pessoas se acostumaram a ver slides o tempo todo. Há também o que é chamado de wipe gráfico, que é como um wipe normal, mas com uma imagem flutuando sobre a linha de corte para esconder a costura. Assim fica um pouco mais limpo. Dá um pouco mais de sabor. Eles costumavam aparecer muito nas coisas nos anos 90. Mas o que é muito mais popular agora é uma versão aprimorada, chamada Stinger. Você sabe quando está assistindo a um jogo de basquete e uma bola, o logotipo da Krispy Kreme salta na tela e depois desaparece para revelar uma nova tacada. Isso é um problema. Às vezes ele cobre um wipe normal, assim como o wipe gráfico, mas muitas vezes agora eles apenas fazem a animação obscurecer a tela inteira, e então faz um corte simples atrás dela. Agora, essas coisas estão em todo lugar. As transmissões esportivas usam montes deles e às vezes nem fazem um trabalho tão bom. Eu continuo procurando exemplos de stingers e percebendo que eles geralmente têm apenas uma bola de futebol voando em direção à tela e depois desaparecem, e você pode ver o corte acontecer. Qual era o sentido do ferrão, então? O noticiário também usa muito essas coisas para mudar segmentos, para cortar de um repórter de campo para o estúdio, e às vezes apenas para anunciar em qual cidade eles estão prestes a ler a previsão do tempo. Os youtubers também os adoram. Eles os colocam em todos os lugares, o que levou ao mercado massivo de efeitos de estoque como este, que eu baixei de graça de um site que tinha milhares em oferta. Então, os stingers são tremendamente populares, e eles têm sido por cerca de 25 anos, talvez mais. Mas como eu disse, parece que essas são as únicas transições que alguém realmente usa na TV. Mas se isso for verdade, então por que essas transições básicas ainda estão aqui? Não apenas em 2006, mas em novos mixers feitos até agora? 10 registros disponíveis para limpezas predefinidas. 1, 2. Lá vamos nós. Talvez eu esteja errado, talvez eles sejam realmente super populares. Só não estou prestando atenção. Um ângulo que considerei, no entanto, é que por mais úteis que sejam como transições, eles também podem ser usados como ferramentas de edição ao vivo. E para explicar isso, mostrarei alguns outros controles importantes. Depois de escolher um efeito de transição, você geralmente o faz acontecer pressionando um botão rotulado Alto ou às vezes Alto Trans, e isso o executa muito suavemente em uma velocidade predefinida. Você pode ajustar essa velocidade, pode torná-la muito mais rápida ou pode desacelerá-la muito. Tenho que esperar isso terminar para poder continuar meu script. Imagino que os mixers mais novos provavelmente permitem que você defina curvas de movimento personalizadas e outras coisas. Não sei, não usei nada mais novo do que 15 anos atrás. Mas basicamente você só aperta o botão e deixa o mixer fazer o trabalho. Mas você também pode fazê-los manualmente. E você faz isso com essa coisa aqui chamada /T, por razões óbvias. Há um desses na maioria dos mixers, e é obviamente o que todo mundo quer brincar assim que vê a coisa, porque parece o acelerador de um jato.
A barra T é acoplada diretamente a uma transição. Então você pode executá-la na velocidade que quiser, rápida ou lenta. Ou você pode mudar a velocidade gradualmente, ou pode parar no meio e reverter, ou pode simplesmente parar completamente. Agora, não tenho certeza do porquê você gostaria de fazer a maioria dessas coisas em um programa de TV real. Eu assisti a tutoriais que mostram como usar a barra T dessa forma, mas eles nunca sugerem um motivo para usá-la. Em vez de apenas apertar o automático, tentar fazer fade manualmente, durante uma transmissão parece uma receita para o desastre. Parece que seria impossível mantê-lo suave e estável. E os TDs que eu espalhei. Esperei Spore. Cristo, onde estávamos? A maioria dos TDs com quem conversei concorda que eles usam apenas o botão automático, mas eu vi filmagens deles sendo usados em transmissões. Então as pessoas usam, mas eu não tenho certeza do que isso significa. Uma coisa especial que você pode fazer com isso, em quase qualquer mixer, é criar uma tela dividida rudimentar. Se eu tivesse câmeras apontando para dois apresentadores de notícias, por exemplo, eu poderia colocar uma divisão vertical bem no centro assim, puxando a barra T até a metade. E então, apenas deixando para que ambos pudessem estar na tela ao mesmo tempo. Agora, esse é um truque bem legal e leva apenas 1 segundo para configurar. Eu também poderia fazer uma divisão horizontal, embora isso pareça menos útil. E eu poderia entalhar o canto assim. Olá. Ou eu poderia fazer uma limpeza diagonal assim. Como aqueles pequenos anúncios pop-up que aparecem no programa que você está assistindo para lhe contar sobre um próximo. Mas além de truques como esse, não tenho certeza para que serve a barra T. Tenho certeza de que alguns TDs vão me criticar nos comentários e explicar isso. Eu os convido totalmente. Eu só acho que você tem que realmente fazer o trabalho para entender do que se trata essa coisa. Mas é basicamente isso para transições. E o outro recurso útil que parece ser universal, pelo menos atualmente, são os keyers. Então eu deveria falar sobre isso agora. Esse é um termo de anos passados. Hoje em dia, nós os chamaríamos apenas de camadas. Isso é realmente software-minded de agora, mas não importa como eles são chamados. Eles são extremamente importantes. Até agora, tudo o que eu fiz apenas mudou o que está no barramento do programa. Eu fiz isso de algumas maneiras extravagantes, mas tudo o que eu escolho simplesmente sai inalterado. Uma vez que está ativo, é como se estivesse sendo passado direto pela coisa. Posso mixar outro vídeo, mas tudo o que faço com eles é um efeito de tela cheia de algum tipo. Um keyer é útil para efeitos que não sejam de tela cheia e para sobrepor vídeos de forma adequada, em vez de apenas mesclá-los. E os keyers são, ou pelo menos eram, um grande diferencial de preço no mercado. Este laboratório de eco tem, eu acho, 6. Talvez 8 keyers. Então você pode colocar 6 ou 8 camadas extras na tela. Mas um Sony moderno de ponta tem, eu acho que o que eu li era 40. E é aqui que esse terceiro barramento finalmente entra. Ao contrário dos outros dois, que são funções fixas e sempre fazem a mesma coisa, o terceiro, o barramento de seleção, é sensível ao contexto. Ele é usado para escolher entradas para várias outras funções e efeitos especiais, incluindo os keyers. Agora, a interface do usuário nessas coisas é realmente confusa, então vou ignorar a maior parte. Mas basicamente eu apenas seleciono esse cara aqui. Escolho a câmera 1 e então ligo isso. E parece que eu acabei de capturar a câmera 1 no barramento de programa. Mas observe isso. Estou voando. Sim, é assim que isso é chamado, voando uma chave. Eu posso realmente redimensioná-la, movê-la ou até mesmo girá-la como eu quiser. E enterrados em algum lugar nos menus, aqui estão métodos para fazer muito mais do que isso. Acho que você pode realmente cortá-lo. Você pode aplicar bordas suaves, entre outras coisas. Mas talvez o mais importante, como o nome sugere, é que eu posso codificar essa fonte. Keying é o termo para qualquer operação de mixagem que você torna algumas partes de uma imagem transparentes. A forma mais conhecida é chroma key, que as pessoas normalmente chamam de tela verde hoje em dia. Mas você também pode usar luma key e linear key. E é possível cortar uma imagem usando outra. E todas elas são usadas para propósitos diferentes. Agora, eu preparei um chroma key antes do show de hoje. Então se eu apertar aqui, lá vamos nós. Eu já tenho tudo configurado. Há um monte de botões aqui em cima que você precisa girar. É bem complicado. Tipo, viu isso? Fica bem manchado lá atrás se você não sabe o que está fazendo. Tipo, eu não. Mas você sabe. Essa é coisa do meteorologista. Eu poderia fazer o clima com isso. Eu só tenho um computador gerando um mapa do clima. Eu conectaria isso na entrada número 4. Selecionaria isso no barramento do programa, me colocaria na chave ou inseriria assim. E aqui estamos nas fontes. Em 2006, eu acho que ainda era muito legal poder fazer isso direto no seu mixer.
Porque uma década antes eu sei que você tinha que ter um equipamento caro e separado só para essa tarefa. Então, obviamente, os carriers são muito importantes. Sabe, você pode fazer o clima. Você pode colocar uma imagem ao lado de um apresentador de notícias ou colocar dessas falantes em caixas. É como você adiciona um logotipo de programa ou uma etiqueta de nome pop-up, o que eles chamam de gráfico de terço inferior a um programa. E o conteúdo real dessas teclas pode ser qualquer coisa, porque elas geralmente são alimentadas de outro lugar. Certamente, quando isso saiu, elas ainda vinham de caixas chamadas CGS ou geradores de caracteres, um nome meio enganoso. Na verdade, ele descreve basicamente apenas um PC com uma placa de vídeo especial que gera ou reproduz gráficos de qualquer tipo, não apenas texto. Alguns mixers, incluindo este, podem fazer um pouco do trabalho de CG eles mesmos. Mas acho que, mesmo hoje em dia, ainda há uma máquina dedicada fazendo a maior parte do esforço. E com isso, nós realmente terminamos. Esses eram os principais recursos que eu queria mostrar a vocês. Eu me arrastei muito porque é isso que eu faço. Mas eu poderia ter mostrado tudo isso a vocês em apenas alguns minutos. Há mais aqui, com certeza. Mas essas são todas as coisas que você precisa saber para que eu faça vídeos futuros sobre esses dispositivos. E de fato quase todos esses recursos estavam no mixer de vídeo de dados. Eu tentei muito me convencer a usá-lo em vez do Echo Lab, porque eu não queria confundir todo mundo por causa de ter, você sabe, 2 botões extras. Mas eu decidi que simplesmente não era um bom exemplo. A realidade é que essas coisas são grandes e intimidadoras. E se eu tentasse mostrar a você uma coisa pequena e simples, eu estaria apenas subestimando. Então eu usei um dispositivo que talvez seja pequeno, como essas coisas são, mas ainda é coisa real. Isso foi usado para fazer televisão de verdade. O cara que me enviou me disse que era para isso que ele usava. E as habilidades como elas são dadas. Acho que a qualidade do meu vídeo de treinamento aqui ainda deve ser transferida. Não estou dizendo que depois de assistir a isso você poderia conseguir um emprego como TD. Eu nem acho que conseguiria. E não sei mais o quanto dessas informações se aplicam. Os mixers mais novos definitivamente têm conceitos completamente novos em jogo. Eles têm todo tipo de merda selvagem. Transformações 3D, processamento de imagens, reprodutores de vídeo internos, animações de quadro-chave e, aparentemente, múltiplas saídas de programas de descrição da mesma máquina. Então você pode misturar 2 versões diferentes do mesmo show simultaneamente. Isso parece muito selvagem. Mas o exemplo que eu vi é se você quiser gráficos diferentes na tela para uma transmissão de TV em comparação a uma transmissão ao vivo da mesma apresentação. Isso faz sentido neste nosso mundo moderno. Mas pensar nisso me faz sentir como se meu cérebro estivesse derretendo. Não acho que conseguiria fazer isso. Mas o que acho notável é que quando comecei a pesquisar como a transmissão funcionava, olhei para todas essas fotos de salas de controle de TV e vi aqueles painéis de controle monstruosos. E pensei, quem diabos é inteligente o suficiente para entender como operar essa coisa? E acontece que os recursos realmente importantes não são tão complicados. Há apenas 1 tonelada deles. Por exemplo, o Grass Valley Cayenne, o mixer que estava sendo usado para transmitir o Super Bowl no final dos anos 2010, tem um número tremendo de controle. Eu não contei. Acho que pode haver mais de 1000 lá. Mas isso é porque você pode obter aqueles com até 192 entradas para escolher qualquer entrada para qualquer propósito. Cada barramento precisa de suas próprias 192 teclas dedicadas, ou pelo menos, você sabe, 40 teclas. E como 5 botões de mudança, no entanto, eles fazem isso. Mas isso é fácil de entender, certo? Quer dizer, qualquer um poderia olhar para um monitor que diz entrada 45 e pressionar a tecla rotulada 45. E há mais ônibus ali, eu admito. Mas isso também não é necessariamente tão complexo. Tipo, aqui está um exemplo melhor. Este é um grande switcher da Sony. Há literalmente centenas de botões nesta coisa. É assustador. Mas este conjunto de teclas faz a mesma coisa que este conjunto. E este, e este, e este. Na verdade, são 4 misturadores em um código de trincheira. Eles chamam cada uma dessas unidades de efeito de mixagem, ou MIS, e que cada uma delas é basicamente um mixer independente. Você pode usá-los para produzir múltiplas saídas, como eu estava dizendo. Ou você pode alimentar a saída de uma entrada em outro. Então você poderia pegar uma imagem de um repórter, colocar um terço inferior baixo com o nome dele, e então colocar isso em uma caixa, usar isso como entrada para uma chave, e voar isso sobre o ombro de um âncora. Então você obtém, você sabe, mixagens dentro de mixagens. É mais ou menos como que os produtores de música baseados em fita costumavam chamar de bouncing, onde você mixaria várias faixas, completas com efeitos, gravaria em uma faixa, e então usaria isso como uma fonte para continuar adicionando mais efeitos. Exceto que a TV é ao vivo, então você tem que fazer tudo na hora. E isso significa que cada MI precisa de seu próprio programa dedicado e barramento predefinido. Ele precisa de acesso a cada entrada. Além disso, todos os MEs precisam de entradas extras para que possam selecionar uns aos outros. E cada um deles precisa de seus próprios botões de corte e automático e sua própria barra T. E é assim que você acaba com essa enorme extensão de controles. Mas em muitas produções, acho que a maioria de nós fica ali sentado sem fazer nada. Eles estão lá apenas se você precisar deles.
No final das contas, ainda há um barramento de programa em algum lugar ali que determina 95% da imagem que os espectadores veem. Pelo menos é o que eu acho. Eu nunca usei um mixer com mais de uma pessoa, e não sei se algum dia usarei, já que ninguém nunca vendeu um de qualquer idade por menos de $5.000. E há muitos outros controles em mixers novos que não entendo. Mas em muitos casos, mesmo os mais avançados ainda são, na maioria das vezes, apenas um monte de pequenas coisas. Como no mixer da Sony. Esses botões aqui são para DSKs, Keyers, Downstream. Quero explicar a diferença entre Upstream e Downstream, talvez em algum vídeo futuro. Mas não há muitos controles para um DSK. São como 3 ou 4 botões, mas são só um monte deles. Esta coluna faz a mesma coisa que esta e esta. Você precisa aprender como um funciona, mas depois que o fizer, você entenderá automaticamente como todos funcionam. Então, em apenas 1 ou 2 minutos, reduzi esse cenário de controles incrivelmente complexos para apenas alguns que são simplesmente replicados várias vezes. Então não é tão intimidador quanto parece. E acho que isso é parte do que me fascina em me aprofundar nessas coisas. 4 anos atrás, se eu estivesse em algum lugar e visse um cinegrafista do noticiário local, eu olhava para a câmera dele e pensava: meu Deus, são tantos controles! Como alguém pode se lembrar do que todas essas coisas fazem? Mas então eu li um monte de manuais e comprei algumas câmeras antigas e aprendi o que todos aqueles controles fazem. E agora, quando vejo ela simplesmente faz sentido para mim. Eu não sou um operador de câmera habilidoso. Há mais do que apenas ler o livro. Mas é muito legal ver algo que parecia impossível e complicado, e então transformá-lo em algo que faz sentido para mim, que parece normal e natural. Mesmo se eu pudesse operar uma câmera, ainda não acho que poderia ser um diretor técnico. Eu sou muito indeciso. É incrível para mim, no entanto, que depois de apenas alguns anos estudando essas coisas de vez em quando olho para uma dessas máquinas gigantescas da EEIN ou algo assim, eu penso comigo mesmo, eu provavelmente conseguiria passar por isso. Meio que me faz sentir como se estivesse nu. Eu conheço a cena de Kung Fu do Matrix. E se eu fiz um bom trabalho com este vídeo, talvez você sinta o mesmo agora. Se sim, terei alcançado meu objetivo básico. Mas há um pouco de limpeza a fazer primeiro. Você pode estar se perguntando se isso tem algum recurso de áudio. Não. Na verdade, até onde eu sei, praticamente nenhum mixer de vídeo tem algo a ver com som. Com exceção daqueles que têm players de vídeo integrados, tenho certeza de que eles têm que emitir o som em algum lugar. Mas, normalmente, vídeo e áudio são disciplinas completamente distintas. E se você pensar bem, isso faz muito sentido. Poderíamos imaginar, por exemplo, um mixer de vídeo com, digamos, 8 entradas e 8 canais de áudio. E ele poderia simplesmente conectá-los, sabe? Então, quando você pressiona a câmera 1, ele apenas habilita o microfone associado à câmera 1. E eles existem. O Grass Valley Indigo, por exemplo, oferece exatamente esse recurso. Mas é só um sujeito pequeno. Ele claramente foi criado para ser como um gadget portátil altamente compacto, provavelmente destinado a ambientes ad hoc. Você sabe, bandas tocando no parque e esse tipo de coisa. Mas em uma configuração real de estúdio, o áudio raramente é tratado dessa forma, porque a TV simplesmente não funciona dessa forma. Se você estiver assistindo a um game show, por exemplo, mesmo que a câmera mostre apenas um competidor, geralmente você ainda consegue ouvir todos no set. Eles não desaparecem só porque estão fora da tela. E quando as notícias mudam do meteorologista para os âncoras, você ainda pode ouvir os dois lados brincando. Isso sem falar do futebol, onde você ouve a combinação de centenas de microfones sendo ligados e desligados para acompanhar a ação. Assim você sempre ouve exatamente o que precisa para obter o impacto total. E Booker está enganchando e acerta o poste. Então você normalmente não quer que o som seja acoplado ao ângulo da câmera. Você precisa que seja independente. E é muito trabalho para um TD lidar sozinho, além do vídeo. Portanto, geralmente, há um operador de som com uma mesa de mixagem dedicada que cuida de todo o áudio por conta própria. Próximo assunto. Eu mencionei que o mixer de vídeo de dados estava sem muitos controles essenciais. E isso é só porque é uma droga. Mas também mencionei que meus mixers Panasonic não eram adequados para este vídeo. Isso não é porque eles são ruins, é porque eles são diferentes. Este é o Panasonic WD-NT50. É o primeiro mixer de vídeo que eu já tive. Sempre foi um dos meus favoritos para brincar. Parece impressionante, mas na verdade é bem inferior. Você pode dizer porque tem um mixer de áudio de 4 canais integrado. Então isso é destinado a, eu realmente não sei, pequenas produções. Igrejas, eu acho. Provavelmente usaria muito isso. A igreja sempre foi um grande mercado para pequenos mixers de vídeo. Mas também é muito divertido fazer coisas de videoarte descoladas. Ele tem um monte de botões aqui. Todos esses efeitos bobos, você sabe, é algo que você nunca usaria para nada sério hoje em dia. Mas se você quiser fazer algo do tipo MTV de meados dos anos 80, ele tem todos os tipos de bobagens cafonas que você esperaria da época. Mas além disso, ele também tem um embutido aqui com efeitos de bó. E você pode usar isso para, você sabe, misturar duas imagens, ou você pode simplesmente dar a ela um mate como este.
E há algumas coisas malucas que você pode fazer com isso. O que está acontecendo na tela neste momento? Como faço isso? Você tem 3 luas de lobo para chroma key. Eu tenho. Mas como isso funciona? É muito divertido brincar. É simplesmente fantástico para videoarte. Eu realmente não posso recomendar um mixer melhor para simplesmente destruir vídeo analógico. Você deveria comprar um, se puder. Mas quando tentei usar isso como exemplo para este vídeo, descobri que não funcionou do jeito que eu esperava. E acontece que isso acontece porque os mixers costumavam funcionar de forma diferente. Deixe-me mostrar a você. Isso tem 2 buses, mas eles não são rotulados como Program e Preset. Eles dizem A e B. Eu tenho a câmera 1 no barramento A, a câmera 2 no barramento B, e posso fazer a transição entre elas. Isso parece normal o suficiente, certo? Mas algumas coisas não estão muito certas. Observe que a transição ocorre em ambos os monitores, ao mesmo tempo pré-visualização e programa, e as entradas não trocam no barramento. Depois de concluir a transição, fiz uma transição em vez de um corte, porque este mixer não tem botão de corte. Agora, tudo isso me deixou perplexo até que reclamei online, e alguém descreveu isso como um mixer AB, um termo que eu não tinha ouvido. Agora, procurar isso online é bem difícil, mas me deparei com um manual de um mixer moderno da Blackmagic Design, que na verdade oferece um B como modo opcional e fornece algumas informações básicas limitadas. Eles implicam que a B é uma técnica arcaica que foi substituída pelo método moderno, que a Blackmagic afirma abertamente ser simplesmente superior. E estou inclinado a concordar. Veja, com a abordagem AB não há barramento de programa. Qualquer direção em que a barra T é empurrada é o barramento de programa em qualquer momento. Veja, esta luz mostra qual está realmente energizado. Essa é a única maneira de alternar entre os barramentos. Se você quiser fazer cortes bruscos em vez de transições, a única maneira de fazer isso é simplesmente inserindo-os rapidamente em qualquer barramento que esteja ativo no momento. E não há botão de corte porque as entradas não trocam. Todos os botões que você pressiona permanecem onde estão, então não há motivo para cortar. Isso também significa que não há barramento de pré-visualização, e, portanto, não há pré-visualizações automáticas. Aparentemente, a capacidade de obter uma prévia do que você está prestes a cortar, antes de cortar, era um recurso novo em algum momento. Eles realmente costumavam chamar isso de pré-visualização antecipada. É universal agora, então eles não se incomodam mais. Agora isso tem uma saída de pré-visualização, mas não consigo entender nada. Na verdade, pensei enquanto escrevia o script que havia a opção de anexar a saída de visualização a um dos 2 barramentos com este pequeno grupo de controle aqui em cima. Mas acontece que isso realmente controla a saída do programa. Não tenho ideia de como usar essa coisa. No final das contas, parece que quando você troca as entradas, você só precisa apertá-las rapidamente e torcer para não errar e apertar o botão errado. Parece uma bagunça agora. Eu não consegui encontrar nenhum histórico dessas coisas online, então vou improvisar e inventar. Meu palpite é que a comutação B é como as coisas funcionavam nos anos 30 e 40, quando a TV começou. Porque naquela época eles tinham que usar interruptores mecânicos, bem parecidos com os daquele comutador de console de videogame que mostrei antes. E essa é realmente a única maneira que eles poderiam funcionar. Você poderia construir vários barramentos de entrada como este com esse tipo de mecanismo de botão de opção, e poderia colocar um fader entre eles para fazer dissoluções, mas não há uma maneira real de fazer os barramentos trocarem após cortes ou transições. Você precisaria que os botões realmente entrassem e saíssem sozinhos. Na década de 1940, teria sido incrivelmente difícil fazer com que as entradas selecionadas trocassem de lugar. Agora, nos anos 50 ou 60, isso certamente mudou, mas então você já tinha um monte de gente trabalhando na área que estava familiarizada com a velha maneira de fazer as coisas. Então, eu imagino que provavelmente tenha pegado. Na verdade, tenho a impressão de que por várias décadas houve uma grande divisão entre os comutadores de vídeo que não faziam nada além de comutação, e possivelmente FADs básicos, e os dispositivos que podiam executar wipes, keying e todas as outras coisas. Notei que muitos dos mixers mais antigos que encontro no eBay, do final dos anos 70 e 80, são, na verdade, rotulados como geradores de efeitos especiais. Eu tenho um. É esse cara da Panasonic, que não tenho data, nem ano em lugar nenhum, e não consigo encontrar nenhuma informação sobre ele. Eu tenho a impressão de que é do início dos anos 80, mas como você pode ver, diz gerador de efeitos especiais nele, e também é mais uma unidade estilo hack do que uma de mesa. Parecia ser assim que funcionava por um tempo. Pesquisei muitos desses no eBay, e parece que todos eles foram feitos para serem guardados em prateleiras por algum motivo. Agora este é basicamente um mixer de vídeo inteiro, assim como o que temos aqui, apenas usando o método de comutação AB mais antigo. E acho que com o tempo, eles começaram a migrar para o método moderno de efeitos de mixagem, que é o que passei o vídeo inteiro explicando para vocês. Acho que em algum momento, uma unidade de efeitos de mixagem era um equipamento distinto. Este não teria sido o comutador principal em um estúdio. Era um equipamento especial que nem todos os estúdios tinham ou usavam. Você teria um computador normal, e então teria isso ali para propósitos especiais. Mas com o tempo,
Conforme a tecnologia ficou mais barata e os efeitos especiais se tornaram mais esperados, os dois dispositivos, o switcher e o eu, se fundiram em um. E claro, a interface estilo eu veio junto. E então, eventualmente, as pessoas esqueceram que a distinção existia e começaram a chamá-los de mixers. E as pessoas esqueceram que a antiga abordagem de comutação AB já existiu. Então a moral da história é, se você decidir comprar um mixer, especialmente um mais antigo, certifique-se de saber se é AB ou MI com antecedência. Quase todos os novos parecem ser MI, mas os mais antigos são um jogo de dados. Isso, no entanto, levantam. Qual relevância isso tem para qualquer um de vocês? Você precisa de um desses? Resposta curta. Não, você não precisa de um. A menos que você seja fascinado por produção de TV, como eu. Mesmo se você for, como um videoartista, um desses nem é a melhor opção. É melhor você ficar com uma das Panasonics. Eles são mais baratos e têm efeitos funk melhores. E claro, sendo de no máximo meados dos 2000, nenhuma das minhas coisas é HD, incluindo esta. E assim que você adiciona HD à mistura, trocadilho intencional, os preços disparam. Quer dizer, eles já são ruins o suficiente por razões que não compreendo. O equipamento de vídeo de definição padrão simplesmente se recusa a depreciar. Este sistema ainda custa $800 no eBay. Por quê? Quem está comprando eles? Não entendi. Até as escolas são HD agora. Eu sei, as pessoas que dão as aulas continuam me mandando e-mails. Então sim, essas coisas são todas estupidamente caras, e é ainda pior se forem remotamente modernas. Sério, se você precisar de um desses, você já terá um porque seu trabalho comprou. Eles são despesas de capital. Eles são equipamentos industriais. A única razão pela qual você desejaria um casualmente seria para streaming. E você provavelmente não quer por isso porque, sim, como muitos de vocês com experiência em streaming têm pensado esse tempo todo. Sim, você pode simplesmente usar OBS ou vMix, se estivesse perguntando o que torna o hardware valioso em vez de fazer tudo em software. A resposta é nada, no que diz respeito a você e a mim. Agora deixe-me esclarecer isso. OBS, especificamente, não é um substituto para um mixer de vídeo. É legal, eu uso semanalmente. É um software incrível. É fantástico para streaming, mas é para isso que ele é otimizado. Streamers que criam layouts ornamentados com dezenas de camadas e depois os reutilizam várias vezes. Os mixers de vídeo, por outro lado, são sobre gerenciar múltiplas entradas, construir cenas simples e voar pelo assento das calças. O OBS não é realmente muito bom em fazer alterações ou construir novas cenas rapidamente. Então, se você quer apenas um layout simples de duas caixas com duas entradas em um plano de fundo, você pode fazer isso em um mixer muito mais rápido e em menos etapas. E na verdade, alternar entradas em OBS enquanto mantém o restante do layout da cena, mesmo isso é realmente estranho. O vMix, por outro lado, foi criado para ser uma versão de software de um mixer de vídeo, e embora eu tenha ouvido opiniões mistas, trocadilho intencional, é quase certo que é mais do que bom o suficiente para qualquer amador. Se você quer apenas transmitir com uma configuração de 4 câmeras, você pode comprar webcams de $450, pagar $60 pelo vMix e obter algo que não só funcionará, mas será muito mais capaz do que um mixer de hardware que custa o dobro. Esse é o ponto que estou levantando muitas vezes quando algo que é hardware há muito tempo, de repente, se torna disponível como software. Você obtém a mesma troca. O software, de fato, oferece uma tonelada de recursos e flexibilidade que muitas vezes nem estão nas opções de hardware. E muitas vezes é por um custo muito baixo e realmente não há razão para a pessoa média não usá-lo. O hardware continua relevante apenas para pessoas que não toleram tempo de inatividade, mau funcionamento ou besteiras de computador. Se sua subsistência depende de shows que ocorram sem problemas, você vai querer algo que seja menos propenso a travar ou cair repentinamente para 15 FPS do nada devido a alguma atualização desagradável do Windows. E talvez até mesmo algo com IPs de entrada fixos, em vez de um monte de dispositivos, o U e o NNP. Eu sei que há algumas pessoas que usam o vMix profissionalmente, mas toda vez que ouvi alguém falar sobre isso, eles tinham algumas palavras escolhidas sobre a experiência. Os amadores, no entanto, parecem todos perfeitamente felizes. E com isso, agora estamos realmente prontos. Eu arrastei esse vídeo porque queria falar sobre contexto e conceitos subjacentes. Mas se eu apenas resumisse os controles, isso teria acabado em 5 minutos. E a maioria de vocês teria ido embora antes. Porque quem está aqui para uma sessão de treinamento, para um trabalho que nem tem? Eu não assistiria a esse vídeo, mas obrigado por assistir a este. Se você gostou, inscreva-se. Dessa forma, sei que as pessoas gostam do que estou fazendo. Talvez ative as notificações também para saber quando eu postar coisas novas. Mas se você realmente gostou disso, considere me apoiar no Patreon como essas pessoas estão fazendo. Porque, caso contrário, vou ficar falido de comprar coisas com muito pouca ideia de como tecer qualquer coisa disso em uma narrativa. Eu tenho algumas dessas porcarias há 5 anos e continuo dizendo a mim mesmo que um dia vou descobrir como mostrar a todos vocês algo novo. Já que isso ainda não aconteceu, mas vamos continuar. Contanto que eu possa continuar pagando as contas que todos os meus patrocinadores tornam possível. Eu não posso agradecer a todos eles o suficiente, mas agradecerei ao resto de vocês só por assistir. Tenham um bom dia.